A paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal. E quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero ler uma palavra que encontra-se no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4 e versículo 10. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like. E se for possível, fale deste canal para outros também. Então vamos à leitura da palavra. E diz assim, Zacarias capítulo 4, versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem sobre toda a terra. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre as coisas pequenas. As coisas pequenas podem ter uma condução para o bem ou para o mal. Mas eu quero falar aqui para o bem. Nesta palavra, Israel tinha voltado do cativeiro. E ele estava tendo problemas, ele queria reconstruir o templo, e havia muita dificuldade. Então, para alguns estava difícil, desprezando. E a própria palavra então diz que o prumo estava na mão de Zorobabel. E esse prumo representava os 7 olhos do Senhor, que discorre por toda a terra. Voltando ainda às coisas pequenas, meus irmãos, hoje em dia, as nossas igrejas, vamos começar pela Assembleia de Deus, também teve o dia das coisas pequenas. Elas não surgiram grandes. Sabemos aquela história daqueles 2 missionários suecos, Gunnar Wig e Daniel Berg, que saíram da América sem salário e vieram para uma terra que tinha por mensagem profética, Belém, descobriram que era o Brasil, chegaram. E assim começa o dia das coisas pequenas na vida deles. Eles não sabiam nem falar nossa língua. Era com dificuldade. Mas foram pregando, foram indo. E Jesus começa a batizar com o Espírito Santo. E nossos cultos começavam em localzinho mais difícil, naquelas casinhas pobres, mas foram indo. Era o dia das coisas pequenas. Hoje em dia, a igreja cresceu. Mas quanto de nossas igrejas hoje, que se passam na estrada e olha ali, a Assembleia de Deus está um tempo bonito, bastante crente. Mas vamos ver o passado, o princípio. Muitas vezes começaram de um grupinho de irmãos bem pequenininho, com dificuldade, uma casa alugada, mas foi orando. Era o dia das coisas pequenas. Não desprezar as coisas pequenas. E as coisas pequenas, meus irmãos, pode crescer se tiver na vontade de Deus. Às vezes, começa no ministério. Aí o irmão é chamado para o ministério, vai ser auxiliar de trabalho, parece que é pequeno, mas ele vai crescendo, vai orando, e não deve ser desprezada esta chamada. Quantos pregadores famosos hoje em dia, que começaram assim das coisas pequenas. Então, não podemos desprezar o dia das coisas pequenas, isso é muito importante, meus irmãos. E aí leva-nos a pensar um pouquinho em humildade. Olhando nessa palavra, o dia das coisas pequenas, vamos fazer uma reflexão para nós que somos pregadores. Começamos com dificuldade, não sabia pregar direito, mas foi indo. E o dia das coisas pequenas na nossa vida começou, teve um princípio, é uma bênção, o dia das coisas pequenas. Essas coisas pequenas têm que crescer e tornam-se uma bênção. E hoje, grandes pregadores começaram com muita dificuldade, mas o dia das coisas pequenas para ele foi crescendo. Então, não devemos desprezar o dia das coisas pequenas.
Meus irmãos, eu quero entrar para o outro lado, agora o lado negativo. O dia das coisas pequenas na família. Quantas vezes nós temos família que o pai e a mãe estão vendo o seu filho fazendo certas coisas que não servem. E dizem, não, mas ele é pequeno, ele vai crescer, mas não foi corrigido. Esse dia das coisas pequenas para ele torna-se uma dificuldade. Ele começou fazendo erro e vai crescendo no erro. Isso vai se avolumando e daqui a pouco está um marginal. Porque no dia das coisas pequenas, o seu pai e sua mãe não o orientou. Voltamos para isso agora. Pais crentes e mãe crente, que às vezes não se preocupam de levar os seus filhos para a igreja, porque são pequenos, mas as coisas pequenas vai entrando, vai aprendendo na escola dominical e vai crescendo, porque vai aprendendo a palavra. É o dia das coisas pequenas para ele que torna-se grande. Então diz a palavra, não despreze o dia das coisas pequenas, meus irmãos. Então nós vamos colher o fruto. Se ele desprezou o dia das coisas pequenas para a educação, ele vai receber o fruto mais tarde. Mas ele também foi perseverante no dia das coisas pequenas, começou a pregar. Não era bem aceito, mas ele tinha entusiasmo, e foi indo, e foi lendo a palavra, e foi crescendo, pegando experiência, tornou-se o quê? Um grande pregador. Pensemos nisso, meus irmãos. O princípio é muito importante, se esse princípio está junto de Deus para nos abençoar. Eu quero falar agora para muitos obreiros que estão começando, são auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, às vezes tem dificuldade de pregar, fica até nervoso quando chega no púlpito, mas insista, enfrente o dia das coisas pequenas e deixe essas coisas pequenas na tua vida crescer, ser uma bênção, ajuda com Deus, e mais tarde você pode ser um grande pastor, um grande pregador. E a propósito, nós temos que orar, pedir, meus irmãos, que o Senhor levante homens e mulheres cheios de Espírito Santo, pregadores, mas vai começar das coisas pequenas. Os grandes pregadores não começam sendo pregador, não é coisas pequenas, vai lendo, vai aprendendo, vai pegando experiência, vai estando acostumado com a palavra e Deus vai usando. Que o Senhor nos abençoe. Mas, meus irmãos, não despreze o dia das coisas pequenas na nossa vida, nos dois sentidos. O lado positivo, o lado bom, as coisas pequenas vai fazer você crescer. O lado negativo, não despreze também os caminhos errados. Saia dos caminhos errados, que vai dar grandes caminhos errados, que só traz tristeza. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que não venhamos a desprezar o dia das coisas pequenas em todo sentido. No sentido bom, vai começar, vai ser uma bênção. No sentido ruim, que estava mal, não foi corrigido e depois dá uma árvore ruim. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todos que me ouvem neste dia, Senhor, dando graça, Senhor, dá-nos discernimento para nós entender, Senhor, que não podemos desprezar as coisas pequenas. Pai de amor, eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.